boa noite a todos. Nossos agradecimentos ao SESC, à TV Unimep, que mais uma vez grava um trabalho, uma sessão à la Cecílio Elias Neto, contando das suas histórias como escritor de Piracicaba. E agradecemos ao apoio sempre da Raizen, do Grupo Cosan e da Caterpillar, sem os quais seria impossível a publicação de obra em tão alto nível de trabalho como foram esses livros da trilogia sobre Piracicaba. E aqui com o Cecílio e com o Eduardo Araújo, eu tenho uma tranquilidade para falar sobre arte. Primeiro, porque eu não entendo de artes plásticas. E outra, porque não tenho a vocação que o Cecílio tem. Mas tenho a facilidade de perguntar primeiro para o Cecílio sobre a sua arte, a arte do belo. Escrever literatura, que é a descrição do belo, foi diferente de jornalismo, que seria, ao contrário, a descrição do feio? Alô? Alô? Boa noite. Bom, ele começou já me colocando a escanteio, né? Mas tem que enfrentar o que vai fazer. Isso é próprio do Evaldo. Meu caro Eduardo, Evaldo, senhoras e senhores, eu me sinto muito honrado por esse convite do SESC e por mais esse documentário que está sendo feito pela Unimep, pela província e também pela Tribuna de Piracicaba. Quanto à arte, eu queria... Há muita coisa para explicar, mas eu não vou fazê-lo aqui sempre. Eu, no começo desse livro, eu citei, acho que na primeira ou segunda linha, que se tratava da minha maior aventura literária. Porque eu ia entrar no mundo mágico, no mundo da arte, no mundo misterioso, que ainda hoje se discute na realidade o que é arte. E eu tomei como princípio uma frase de um grande historiador, Gombrich, que é historiador de arte, que ele diz o seguinte, e eu me convenci disso: a arte, com A maiúsculo, não existe. O que existem são os artistas. Isso eu achei muito importante, porque, na realidade, sem o Criador não há criação. Então, a arte é resultado justamente dessa visão do artista, que é diferenciada, é algo que eu costumo dizer, um tipo de uma loucura. O místico e o artista têm muito de proximidade. O poeta, o músico, o artista tem muita proximidade. Então, só que tem uma diferença, né? O místico não tem profissão. O artista, geralmente, fica até pedreiro para poder exercer a profissão dele, que é mais uma vocação. E quanto a escrever, Evaldo, eu até hoje não sei se é arte escrever. Eu acho que existe uma arte da literatura também, quando você compõe, quando você cria. Então, por exemplo, na obra de ficção, na poesia, eu acho, sim, há uma arte, há um talento que a pessoa, para mim, nasce com ele. Talento não se cria, talento não se adquire. O talento já nasce com a pessoa, cada um com o seu. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente qualquer talento para artes plásticas, nenhum. Se me derem uma régua agora aqui, eu não sei fazer uma reta, entende? Eu não sei misturar cores, mas eu me embelezo com a arte. Então, o que a arte tem uma expressão do Platão, que o Platão acho que resume tudo. A arte é a expressão da verdade. É o esplendor da verdade. Então, a verdade, ela é manifestada pela arte. A verdade de cada um, a verdade do artista. Por isso, meus caros, que eu acho o seguinte: não há possibilidade de haver com seriedade um crítico de arte. Pode haver um crítico de técnicas, mas da arte não. Ninguém sabe o que o artista quis dizer com aquilo.
Ninguém sabe o que está na alma do artista para produzir aquilo. Então, nós temos apenas que olhar e enxergar. Porque o artista plástico, ele enxerga o mundo. Ele olha e enxerga o mundo. Então, nós temos que saber enxergar, olhar a obra de arte e enxergar a alma dele naquela obra. Mas, Eduardo, falando no esplendor de Platão, qual foi o seu esplendor depois de ter feito agronomia aqui na nossa gloriosa Exalc e depois de ter ido para a Unicamp, cursar artes plásticas e a sua história? Qual foi o seu momento de esplendor? Eu não sei. Boa noite a todos. Eu não sei se eu tive ou se eu tenho um momento de esplendor. Eu acho que não. Eu sei até onde eu pude chegar. Mas você já fazia o seu trabalho como um artista, um futuro artista, quando criança? Então, eu comecei a desenhar e colorir e fazer as minhas criações com 4 anos de idade, em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. E lá as minhas tias davam os materiais, eu não sei se era para eu ficar sossegado, né, para ficar quieto, mas eu ficava 4 horas, 5 horas desenhando seguidamente. Quando eu vim para Piracicaba, a minha mãe também me deu material de pintura, aliás, me deu o primeiro cavalete, óleo e tal, com 9 anos, e eu comecei a pintar. Sentei na frente da minha casa, pintei a Rua do Porto, é claro que na concepção infantil, né, naquela ingenuidade. Mas eu ficava quieto enquanto eu pintava e desenhava. Eu queria fazer, talvez, belas artes, fazer uma escola de artes. Mas eu acabei passando o farol vermelho e casei com 18 anos. Então, fui fazer agronomia, que era uma coisa que eu gostava também. Então, eu acabei ficando em Piracicaba, já tinha filho, né? Eu levava o meu filho na escola, na agronomia, aos sábados e domingos, eu jogava bola e tal. Mas eu nunca deixei depois de pintar e desenhar. Tá, e qual foi o passo para chegar no ateliê que você tem até hoje? Então, aí eu me formei agrônomo em 77, exerci numa empresa durante 15 anos, retornei em 92. Aí eu resolvi assumir, dar uma guinada de 180 graus e assumir realmente a minha vocação artística. Tanto que isso gerou uma frase de meu pai, ele falou, ele não vai morrer como agrônomo, ele vai morrer como artista. Eu não sei se eu sou artista, eu gostaria de aprender muito mais do que eu sei, fazer muito mais coisa, pesquisar muito mais coisa. Mas eu enveredei por esse caminho, que não me arrependo, e segui a minha estrada. Então, até hoje. Então, para mim foi uma guinada de 180 graus, mas eu gostei gostei porque está dentro, talvez, de uma vocação que eu tinha que seguir. E você, como diretor da Pinacoteca, e acompanhando todo o movimento das artes em Piracicaba, o que você julga da Florença brasileira a que o Cecílio se refere? Faltou alguma coisa nesse trabalho ou o copo passou o volume de água? Eu acho que eu não tenho condições de fazer considerações a respeito do livro, porque o livro ele tenta ser completo, se ele não o é, em todas as vertentes e todos os movimentos e manifestações artísticas desde do século XIX para cá, com o advindo de pessoas também, inclusive da Europa, né, e que influenciaram bastante Piracicaba nesse sentido. E o livro próprio descreve isso, e dando oportunidade a artistas estrangeiros, inclusive muitos escultores e pintores, estarem aqui para poder contribuir dentro da arte em Piracicaba. Eu não saberia mensurar, nem fazer qualquer tipo de consideração, não sei se eu estou à altura, mas acho que não, de um trabalho que o Cecílio fez e que me encantou pelo roteiro, pelo conteúdo, mas principalmente pelo roteiro, porque o livro no início era para ser uma coisa e o Cecílio complementou. Ele fez um livro... Só contribuindo essa ajuda que o Arnaldo, editor, não, deu, Arnaldo Branco, deu, indo à Itália, em Florença mesmo, e fazendo a relação do que existe lá e do que existe aqui, contribuiu muito para o seu trabalho. Sim. O que você pode nos fazer uma lembrança, Olha, além deixando de citar para a TV Unimep, que
como temos sempre falado, que nós estamos aqui com o escritor de Piracicaba. Então, você é muito responsável em fazer essa explicação como representante hoje do mais alto grau do estilo de escrever e com a capacidade, com a força estilística que você tem. Bom, vocês estão querendo me deixar constrangido, pelo jeito, né? Eu agradeço as manifestações suas, a apreciação, mas esse livro eu reputo ter sido um trabalho conjunto. Eu apenas me deixei inspirar por isso, fui levando, sabe, conhecendo um pouquinho cada vez mais, mas a história desse livro nasce exatamente com o Eduardo. Isso pouca gente sabe. O Eduardo, ele sugeriu que se escrevesse um livro sobre o Salão de Belas Artes, sobre a Pinacoteca. E ele falou isso com o Jairo Matos, até houve uma tentativa há 2 ou 3 anos atrás, né, Eduardo? Para que se fizesse isso. O Eduardo, um belo dia, me procurou, o Jairo, e falou assim: Cílio, vamos escrever, você não quer escrever tal, tal. Eu me entusiasmei com a ideia, mas eu achei, logo percebi, que não deveria ser apenas os artes, porque o Salão de Belas Artes é consequência de toda uma história. É uma história de beleza, de veneração pelo belo que Piracicaba tem. Ela vem desde os índios, Paiaguá, passa por, explode com Miguelzinho. E eu comecei, então, a perceber, já tinha conhecimento mais ou menos dessa história. Me empolguei com o livro, exigiu de mim muita coisa, mas eu tive o trabalho de companheiros. O Eduardo me ajudou muito também na seleção das obras do Salão de Belas Artes, da Pinacoteca. O Arnaldo, meu editor, que eu chamo de meu anjo da guarda. O Arnaldo, depois de muitos anos, me conheceu e um belo dia ele foi pedir que eu fizesse um artigo para o livro do 15, do centenário do 15. Foi aí que nós nos conhecemos. E ele se entusiasmou com o meu acervo, aquele negócio, com a produção, e nós começamos, então, a trabalhar conjuntamente. Entrou Marcelo, entrou a Patrícia, entrou a família, entrou todo mundo, entrou você também, o Evaldo. E esse livro saiu. Esse livro saiu, digo para vocês e repito, foi uma grande aventura literária minha. Cansou pra caramba, mas me gratificou. Sobre o 15 é até interessante para registrar aqui na TV Unimep e para a história que o Arnaldo e um outro pessoal chegou na tribuna, 3 jornalistas chegaram na tribuna e me perguntaram assim: quem em Piracicaba pode escrever sobre o 15 de Piracicaba? Eu falei: eu garanto que não, mas quem poderia escrever já morreu, que era o Delfim, da Rocha Neto. Mas quem no lugar do Delfim? Eu falei: olha, só tem um outro. Quem que podia ser? Daí é que eu falei do Cecílio, e qual foi a surpresa que em 3 dias, acho que no máximo 3 dias, ele aprontou um trabalho que os editores pensaram que fosse demorar pelo menos 20 dias. Então, aquilo foi realmente uma paixão sobre o 15, sobre a história do futebol em Piracicaba. E, Eduardo, se você visualizar Piracicaba daqui a 100 anos, o que você pensa sobre a artes plástica em Piracicaba daqui a 100 anos, com referência a esses 120 que nós já passamos? Olha, eu posso fazer alguma consideração sobre hoje. Mas não dá para prever. Sobre o passado, nós temos registrado alguma coisa, né? Sim. Porque talvez muitas coisas não estejam aí. Mas sobre o futuro, como que eu posso prever o futuro? Você não sente a formação aí de gente que está surgindo aí? Sim, existe. Para mim é todo um processo. Eu, nesses 4 anos de Pinacoteca, eu aprendi muita coisa que, inclusive, antes eu tinha certo preconceito. Não vou negar, porque a minha formação eu não gosto desse termo arte acadêmica, porque não é mais arte acadêmica hoje. Mas eu tive uma surpresa que eu considero bastante agradável
por eu poder fazer parte das comissões organizadoras dentro da arte contemporânea. Então, eu estou aprendendo um pouco, porque a gente organiza o Salão de Arte Contemporânea, e eu me surpreendi muito. Eu não entendia nada, mas eu também ainda continuo não entendendo, mas eu estou aprendendo, e eu vejo o trabalho das comissões de seleção e premiação e os trabalhos que vêm inscritos, e isso me surpreendeu bastante, porque tem coisa muito bonita lá. É muito boa. É um salão conceitual, e a gente vai prestando atenção e vai aprendendo. E no futuro, eu acho que a arte é infinita em termos de criação. Tanto artistas de uma tendência ou de outra, de uma vertente ou outra, o artista vai surgindo e ele tem uma infinita possibilidade de criação. Então, daqui a 100 anos, como será que estará a arte em Piracicaba? Eu acho difícil falar alguma coisa a respeito. Eu aproveito tentar, na ajuda em responder isso, dizendo que nós temos hoje em Piracicaba uma lição de que seremos os fiéis depositários dessa história. Nunca tivemos uma lição tão boa com o trabalho que o Cecílio fez, no sentido de produzir esses documentos a partir de agora, ou agora mais contemporâneo, para que não deixemos isso, vamos dizer assim, no canto, deixar lá no baú apenas aguardando o tempo. Então, acredito, e aqui não é crítica, mas uma sugestão, que a própria Pinacoteca, e temos o apoio do Instituto Histórico e Geográfico, cujos diretores, a presidente, se encontra aqui, se encontram conosco, e que eles poderão, esses dedicados à história e às artes, a manter um trabalho, não como o rascunho da história, mas fazendo já quase que sistematicamente. Cecílio, você ainda está disposto a trabalhar em algum livro futuro sobre história agora? Trabalhar em algum livro eu estou disposto. Agora não sei sobre o que vai ser, embora já haja uma programação. Nós estamos falando sobre aquele livro dos 250 anos que está em produção. Ah, sim, está em produção. Sim. E agora, em agosto, nós já lançamos o 3º livro da trilogia. Aproveita falar sobre, pelo menos para a TV Unimep, sobre esse último volume da trilogia que já está pronto. Nós vamos lançar agora em agosto, no aniversário da cidade, o último livro da trilogia. Então, o primeiro foi Piracicaba, que amamos tanto. O segundo foi Piracicaba, um rio que passou em nossa vida. E agora o terceiro, que já está em gráfica, e me garante o editor que está muito bonito. Eu fico aqui que nem na sala de parto, aguardando para ver o bebê, né? E espero que seja bonito. E eu sei que vai ser. E esse, a Piracicaba Florença Brasileira, ele foi fora dessa série. A Doçura da Terra, que é o terceiro livro, eu tento escrever mostrando que a fertilidade de Piracicaba é tamanha, é algo assim surpreendente, riquíssimo, que o piracicabano ainda não tem grande consciência disso. Piracicaba, a terra, nosso local, nossa região, é tão rica que ela não produz só riquezas materiais, não produz só açúcar, não produz só para a economia, ela produz pessoas. Então, nós temos homens e mulheres no passado e também no presente, um contínuo de pessoas muito especiais, significativas, que construíram Piracicaba. Então, Piracicaba, para mim, é um berço. Era um berço, inclusive, de genialidades. Que o que nós tivemos, não é o momento de citar, mas eu pretendo agora, nos 250 anos também, é outro livro. Eu sou máquina de escrever atualmente. Mas agora é computador mesmo. Mas, Cecílio, voltando um pouco sobre a arte de escrever. Nós estamos aqui gravando um novo programa e até agora não comentamos sobre isso. Faça um resumo aí de como foi José de Alencar em Piracicaba, no Monte Alegre, quando deixou, entre tantas obras maravilhosas do romance brasileiro,
deixou escrito tio. O tio. Que é, inclusive, por favor, explique o que significa esse tio. Bom, Piracicaba, ela foi esse centro da inteligência. Eu acredito que tenha sido, veja bem, essa é uma opinião pessoal minha, pelas coisas que eu estudei, pelo que já soube, já ouvi de homens como Mário Neme, Tales de Andrade, João Chiarini. Eu acredito que os Moraes Barros transformaram Piracicaba num centro nervoso da política e da cultura nacionais. Piracicaba, então, por causa de Prudente Moraes, do senador Moraes Barros e de Luiz de Queiroz, ela foi esse centro cultural, esse centro de pioneirismo em Piracicaba. Então, nós recebíamos muita gente que vinha de fora, que vinha nos visitar, que vinha conhecer os Moraes Barros, o Barão de Resende, o Barão de Serra Negra. Inclusive Raul Pompeia. Raul Pompeia. O autor do Ateneu. Então, o livro Ateneu, que ele escreve, foi daí, em meu entender, que nasceu a expressão o Ateneu para Piracicaba. Porque Raul Pompeia, ele era irmão do dono do Engenho Central, que era o Rodolfo Miranda. Então, irmão da mulher, isso. Que ela se chama Aretusa, de onde veio o nome Aretuzina. Mas Piracicaba, o Zé de Alencar, quando veio a Piracicaba, era o Marquês de Monte Alegre, que era uma das personalidades políticas mais importantes do Brasil. Estava aqui em Piracicaba. Ele foi o homem que editou o primeiro jornal de São Paulo, que é o Paulistano, o Farol Paulistano. Ele foi um homem assim, de grande importância, e ele recebia pintores, recebia escritores. E o José de Alencar, hospedado em Monte Alegre, na casa do Marquês, ele viu o rio e deu o nome de Tio, que é o título do livro, a um personagem do livro, porque ele imaginou aquele personagem sinuoso, que nem as curvas do rio, que formavam um tio. Então ele escreveu o livro em Monte Alegre e se hospedou também no outro relicário de Piracicaba histórico, que é a Chácara Nazaré. E naquele tempo ele já era deputado provincial, que chamava naquela época. Sim, deputado provincial. Então ele tinha uma influência política extraordinária. Mas então aí fica registrado para a TV Unimep uma coisa que nos programas anteriores não havíamos ainda comentado. Mas, Eduardo, o que você pode nos dizer sobre a sua arte, o seu ateliê em relação à Unicamp? Já que não estamos perguntando de agronomia baseado na Luiz de Queiroz. Você deixou Luiz de Queiroz, tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas aquilo que você trouxe da Unicamp para o seu ateliê, você daria um conselho para a juventude de hoje que gosta de arte, daria conselho para que procurasse a Unicamp ou alguma escola? Ou qualquer outra instituição, desde que ele... Fala sobre a docência das artes. Sobre a docência das artes. Você não tem só a Unicamp. Eu fui à Unicamp porque eu conheci um professor, estudei no ateliê dele por 11 meses, depois fui convidado a frequentar a Unicamp. Mas poderia ter sido qualquer outra instituição, em qualquer outro lugar, que me desse a oportunidade de estudar um pouco mais. Eu acho que quem tem vocação para a arte e que deseja realmente desenvolver o seu talento na área, ele deve procurar estudo. Existem os autodidatas, mas mesmo eles, com um dom maravilhoso, com uma vocação muito grande, que sozinho conquistou o seu espaço. Mas o estudo é fundamental para você aprimorar técnica, aprimorar a sua visão, aprimorar uma série de fatores que sozinho, às vezes, você pode demorar muito mais tempo do que o necessário. Então, a escola te dá a oportunidade de você adiantar um pouco esse tempo. Então, essa busca por uma instituição, eu acho que ela é fundamental para desenvolver
a pessoa dentro da sua vocação artística, seja como próprio artista plástico ou uma carreira dentro dessa área, como história da arte e tudo mais. Então, o estudo, para mim, é fundamental para prosseguir. Cecílio, na mesma linha de pensamento, depois de 60 anos de jornalismo, 61, depois de 51 de literatura, e mais de 20 livros publicados, e tendo sido reconhecido já em 65 como autor do Eunuco para Esther, que foi aquele sucesso de lançamento que nós já comentamos em outros locais, mas não aqui na TV Unimep, que quando o Cecílio lançou Um Eunuco para Esther, que foi seu primeiro romance pela Civilização Brasileira, a editora, né? Literarte. Literarte. Na época, o então governador Carvalho Pinto esteve no lançamento do livro para fazer um parâmetro, não que o cargo fosse tão importante, mas afinal de contas era governador de São Paulo. E esteve no lançamento do livro na União Brasileira de Escritores, sempre incentivado pelo saudoso e sempre querido João Chiarino. A pergunta é na mesma linha sobre as artes. Qual o conselho que você dá hoje aos jornalistas que estão caminhando aí, principalmente formados aqui na Unimep, porque é a nossa faculdade de comunicação que já tem uma história muito bonita, e qual o conselho para os que queiram se atirar ou se aventurar na escrita como literato, como romancista? Se possível, dividir em duas partes. A primeira, jornal, e depois literatura. Bom, em ambas, eu acho, eu voto aquela palavra, né? Talento. Eu acredito que ninguém entra numa faculdade, ninguém entra numa universidade para ser pintor, para ser escultor, para ser literato, se ele não tiver talento para isso. Não adianta. Ele precisa do talento. Se ele tiver talento, então tudo isso fortalece. Fortalece, enriquece. Então, em primeiro lugar, talento. Você tem que ter talento para alguma coisa, que nem para matemática. O talento é aquele dom especial de cada um que nós temos. E, por outro lado, é vocação. Não adianta você ter talento, você aperfeiçoar o talento, se você não tiver vocação. Então, o que ocorre? Eu posso eu até cito o meu caso. Modéstia à parte, eu tenho muito talento para música, mas não tenho vocação para música. Então, eu não aprendo música, eu toco de ouvido. Você já não canta como o João Chadá, por exemplo. Não, o João Chadá ninguém canta como ele. Mas então é isso. Agora, eu tive talento para escrever, e eu me dei, então, ao trabalho, ao esforço de tentar aperfeiçoar esse talento que eu continuo fazendo até hoje. Agora, eu acho muito importante as faculdades, universidades, para as pessoas que têm talento. Inclusive, eu não acredito em... Desculpe se eu estou indo na contramão, me desculpem. Eu não acredito em universidade para todos. Não acredito. Acredito em escola para todos. E ensino para todos. A universidade é para quem tem talento para pesquisa, quem tem talento, sabe, para dedicação, para se aperfeiçoar. O bacharelado, a licenciatura, isso é outra coisa, é outra questão, você pode aperfeiçoar. Mas eu, por exemplo, confesso para vocês, eu fiz 2 ou 3 faculdades, mas eu não tenho qualquer talento para academia. Nenhum. Eu não suporto. Entende? Então, eu não acredito que você ensine alguém a escrever. Você pode ensinar gramática, você pode ensinar história, você pode... Mas tem uma frase que eu acho fantástica do João Paulo II, que ele fala sobre inspiração. Muita gente fala que inspiração não existe, o que existe é transpiração. 90% de transpiração, 10% de inspiração.
Eu discordo. 90% de transpiração, sim, quando você tiver inspiração. Então, João Paulo fala o seguinte: Deus expira, o homem inspira. Então, a inspiração, eu digo por mim, eu não sei de onde vem, não sei. De repente aparece alguma coisa, é você na pintura, né, Eduardo? Aparece alguma coisa, às vezes do nada. Às vezes não é uma mosca voando, um passarinho voando, puf, aparece. Agora, quando você não tem inspiração, e o jornalista nem sempre tem, o jornalista tem que fazer o dia a dia, objetivo, cotidiano, ele sim, o jornalista tem que fazer transpiração. Não pode esperar a inspiração. Não sei se eu me fiz entender. Está ótimo, perfeito. Mas você fala que esse programa aqui na TV Unimap, que nós temos feito, esse aqui é a 4ª edição, e você fala que eu provoco muito, mas é a única forma de deixar tranquilamente, serenamente para a história, registrados os seus pensamentos, os seus ensinos, essa facilidade que você tem em pensar, exatamente, ou melhor, essa tranquilidade em ser inspirado e nos deixar lições tão boas, tão ótimas como você tem nos deixado aqui na TV Unimap, e que nós ficamos felizes em participar. Para quem chegou depois, aqui no SESC, e para quem também ligou a televisão agora, fiquem cientes que esse trabalho é feito hoje no SESC com o lançamento do livro Piracicaba, a Florença Brasileira, e temos como entrevistado o Eduardo Araújo, que é artista plástico e diretor da Pinacoteca, e do escritor Cecílio Elias Neto, cujo currículo dispensa comentários e apresentação, e que conta com o apoio da Província, que é um jornal do Cecílio eletrônico, da Tribuna Piracicabana, que, através do nosso trabalho lá nesses 43 anos, e de tantas outras entidades e empresas que nos auxiliam e colaboram com esta série. Eduardo, qual outro conselho que você teria sobre inspiração para as artes? Eu não tenho conselho nenhum, porque se o conselho fosse bom, a gente... Mas... sim, mas você vejo tem uma experiência que você pode passar. Eu tenho uma experiência. Eu acho que não é bem inspiração. Você tem aquele momento que vem de querer produzir alguma coisa, você tem uma ideia, você tem um rumo, né, que aparece, ou tem um momento. Isso não é inspiração para você? Eu não acho, porque às vezes você tem isso o dia todo e às vezes você passa uma semana sem fazer nada. Mas não diria que é inspiração, porque você tem uma ansiedade em produzir, e o artista, aí ele começa a produzir, e tem... Principalmente a arte contemporânea é diferente, porque é infinita possibilidade. Você é uma sensação de criatividade e você tem infinitas possibilidades. No caso da arte figurativa, você tem ou um modelo ou uma referência da onde você tira a sua interpretação para aquilo. Essa arte figurativa, exatamente eu corresponderia ao jornalismo, na literatura. Você está reproduzindo aquela história, aquele dia a dia. Agora, você na criação, de onde vem isso? Não estou falando que vem de Deus inspira, quer dizer, pode ser inconsciente. Eu acho que vem do próprio íntimo da pessoa, daquele artista. Agora, não sei se isso é inspiração, mas é um momento único do artista e ele se entrega totalmente e produz a arte em qualquer linguagem que ele for da poética dele. Ele vai se entregar até ele conseguir um resultado que o satisfaça. Aliás, o artista deve pintar para si próprio. Ele não deve pintar pensando nas outras pessoas que elas vão achar, vão dizer, vão interpretar. Deixa isso para elas. Ele deve pintar para si próprio aquilo que o satisfaz, que o deixa pleno, e às vezes ele não consegue, ele tenta de novo, quantas vezes precisar. Então, aliás, eu vejo, no caso de nós termos uma pinacoteca em Piracicaba, se vocês andarem no interior paulista, talvez Piracicaba seja uma das melhores pinacotecas em termos de estrutura física
e de acervo. Então, existe uma responsabilidade muito grande para quem integrar, vamos dizer assim, no futuro, a direção da Pinacoteca, os que passaram e os que virão, realmente tentar preservar o máximo possível toda a história que tem lá, tanto em arte figurativa como arte contemporânea, que faz parte da história artística de Piracicaba, e ampliar isso daí. Uma dos objetivos da Pinacoteca é mostrar o seu acervo ao público durante o ano, tanto de uma vertente como de outra, e depois fomentar e produzir exposições e os salões que tem, para que o público, o amante da arte, e o público em geral, possa ver o que tem de arte, qual a história da arte de Piracicaba. Essa é a responsabilidade, não é um conselho, mas é um objetivo que a Pinacoteca deve levar. Ela precisa de um espaço agora ampliado, nós estamos com um acervo que precisa ter um espaço maior, isso não cabe a mim, cabe à administração pública, então, no momento oportuno, eu acho que eles vão ter que resolver esse problema. A Pinacoteca é uma preciosidade que nós temos em Piracicaba, dentre várias outras preciosidades. Piracicaba é rica em história, folclore, então o futuro está aí por vir e a pessoa que assumir tem uma responsabilidade de dar uma continuidade. Olha, vocês estão quase formando uma discussão que o objetivo era que formasse a discussão, mas não conseguimos porque está muito devagar o debate. Então, mas vamos voltar sobre inspiração. A província de Misiones, na Argentina, tem um museu que abriga todo o trabalho dos jesuítas, e quem puder conhecer não vai perder tempo. E lá um dos poemas em que você olha a arte que está exposta, e o poema diz assim: eu falei com as mãos para que vocês ouvissem com os olhos. Então, por isso que acho que essa frase resume muito bem o que é inspiração, porque é alguém que escreveu, não sei quem é que escreveu esse poema, ele quis explicar exatamente que a inspiração foi tanta que ele conseguiu falar com as mãos para que outros ouvissem com os olhos. É meio difícil. Cecílio, quando você põe a mão no teclado, e eu sou testemunha que você não consegue mais escrever à mão manuscrito, é uma história muito antiga. Acabou a caneta para o Cecílio. Só teve um livro que ele conseguiu escrever à mão. Conta um pouquinho essa história, porque na TV Unimep nós não registramos isso ainda. Lembra-se de um trabalho que você fez à mão? No passado eu fiz. Inclusive, eu comecei a escrever à mão, porque eu estava em São Paulo. Tá, e daí, o sentido da pergunta final é o seguinte: na hora do teclado, você imagina que as pontas do dedo é que acabam pensando? Não, essa questão de inspiração, para mim, é uma coisa realmente angustiante. É angustiante. Eu não fico assim, tranquilo com esse negócio de transpiração, sem inspiração, não fico tranquilo. Porque ainda ontem mesmo, a minha filha está aí de testemunha, eu estava procurando não sei o que no computador, encontrei um artigo antigo meu. Na hora que eu li, eu falei, não fui eu que escrevi isso. Tem coisas que eu vejo, que eu tenho certeza que você vê um quadro seu e fala, não fui eu que escrevi. Existe alguma coisa que o homem não consegue explicar. E essa inspiração existe na ciência também. De repente, a tal história do clique, né? Do Eureka. O caso de Einstein, que ele mesmo falou que ele teve uns momentos só de lucidez, criou a teoria da relatividade e depois não pensou mais. Eu não acredito que seja apenas o inconsciente, porque o inconsciente faz parte da gente, não é? É consciente, eu acho. Então, eu não sei. Você usa da tua... O consciente executa. Você materializa aquilo que o seu consciente, talvez até junto com o inconsciente, aquilo já está armazenado. Eu acho que em qualquer setor, mas você materializa, você usa das suas mãos como instrumento. O seu talento, você recebe e você executa pelo seu talento.
Porque às vezes você executa, depois você se surpreende com aquilo que você produziu. Agora, o artista, o escritor... Agora, a inspiração não é a todo momento também. Quer dizer, você tem inspiração, por exemplo, para escrever um livro, mas no meio do capítulo não tem mais, não sabe o que fazer com aquele capítulo. Eu costumo dizer, por exemplo, em ficção, que é muito diferente escrever ficção e escrever um livro narrativo. Sim. Muito diferente. Na ficção, você não tem controle sobre o personagem. É uma coisa impressionante. Eu me recordo que no Bagaço de Cana, isso eu conto poucas vezes, porque corro o risco de passar por mentiroso, e tinha um personagem que eu adorava, chamava Graça, Maria da Graça. Você revisou, você se lembra dela. Era uma pobrezinha. E eu, casado então com a Mariana, mãe dos meus filhos, uma bela noite falei, Mariana, não acredito, a Graça vai morrer. Ela falou, não deixa ela morrer. Você que está escrevendo? Eu falei, não, mas ela vai morrer. E eu comecei, e ela ia caminhando para morrer. No final ela me encontrou soluçando. O que aconteceu? A Graça morreu. Não consegui segurar o personagem, não consegui. Então você é tomado pelo personagem. Me fez lembrar de uma entrevista, um bate-papo que tive, lógico, por ordem do João Chiarini naquele tempo, com o falecido José Mauro de Vasconcelos. E José Mauro de Vasconcelos, na época, década de 60 e 70, para os mais antigos aqui, foi o grande literato que influenciou as escolas de primeiro e segundo grau daquele tempo. Primeiro com Meu Pé de Laranja... Minha Canoa. Meu Pé de Laranja Lima, depois Doidão, Rosinha, Minha Canoa, Coração de Vidro, que eu acho o melhor livro dele, que não muito conhecido. E cheguei e perguntei para ele como é que... A minha curiosidade de... Tinha quanto? 19 anos de idade, eu quis saber como é que ele produzia o livro. Primeira coisa, eu nunca produzi ele do começo ao final, fui produzindo picado. Então ele dizia que escrevia cada história que ele imaginava de acordo com o tempo. E agora, não é... O tempo está aí, em Foz do Iguaçu, no Hotel Caimã, existe uma sala com os originais do livro dele, e lá existem aquelas divisões que ele fazia com os livros, porque o dono desse hotel era muito amigo e ele ia lá para passear no Parque Nacional do Iguaçu. Então, veja como que isso é interessante, a forma de escrever. E eu ouvi falar, isso não foi eu que conversei, mas comentava-se que o Jorge Amado também escrevia picado. Só que o Jorge Amado escrevia para a dona Zélia revisar, porque ele só ia escrevendo, colocando as histórias, e nunca dando forma para o texto, apenas usando a inspiração e não usando a gramática. Gramaticalmente ele era péssimo, mas é o maior contador de histórias do mundo. Eu acredito, Cecílio, Eduardo Araújo, que em mais esse programa da TV Unimep, nós estamos, não digo que contribuindo muito, mas contribuindo com uma parte da história da literatura, das artes em Piracicaba, aqui no SESC, e que foi muito interessante esse SESC aqui, tenho certeza para o Cecílio, porque foi um dos que lançou a pedra fundamental, foi seu pai, Tufi Elias. E um dia eu cheguei para eles e falei assim, seu Tufi, por que o senhor não fala para colocar o nome da dona Amélia, alguma coisa assim, logo depois que a dona Amélia havia falecido? Ele falou assim, não, daí todo mundo vai dizer assim, nós vamos ao SESC, nunca ninguém vai dizer que nós vamos na Sala Amélia, como tem hoje aqui a Sala Amélia Elias. São coisas comunicacionais que uma pessoa simples do comércio, como era seu pai, mas sempre sábio, e ele me passou esse ensino, e que eu acho interessante deixar registrado aqui para a TV Unimep, e que nós estamos falando para uma escola de comunicação, que é a nossa Universidade Metodista. Eu agradeço pela tribuna, agradeço ao Eduardo,
agradeço ao Cecílio, que somos parceiros nessa programação, agradeço e agradecemos a presença de tantos amigos, companheiros, artistas, escritores, poetas, e para simbolizar todos, não podia deixar de citar o nosso eterno prefeito de Piracicaba, João Chadá, que é um artista plástico, sempre agradável, sempre brincalhão, e que recebe, nessa finalização do programa, como um dos mais antigos artistas plásticos de Piracicaba, tanto na idade como no tempo de produção. Então ele fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito. Continua entusiasmado. E que continue entusiasmado, exatamente. Obrigado, Eduardo, de fazer essa lembrança. Continue entusiasmado, produzindo, lembrando aos telespectadores da TV Unimep que lá no Marta Watts, na Rua Boa Morte, há uma exposição até o dia 23 de junho, em que Chadá expõe seus retratos, as suas paisagens e, como já dissemos aqui, a sua inspiração como artista. Uma boa noite a todos.